Bom dia a todos vocês, muita paz, pedindo ao Divino Mestre que nos abençoe hoje e sempre, que nos auxilie a entender a sua palavra, praticá-la em nossas vidas, a sair do caminho do mal e buscar sempre o caminho da luz, que é nosso Senhor Jesus Cristo, caminho, verdade e vida. Amém. Hoje nós vamos retomar em Gotas de Luz em Crises no Casamento. Mas essa pessoa que me mandou uma história muito interessante, ela não é casada, mas é crise no namoro. E eu intitulei essa história de Garota Vitoriosa se sentindo culpada. É uma garota de 17 anos que mora na região de São Paulo. E ela diz que conheceu um rapaz quando ainda era criança e são vizinhos, foram na mesma escola e começaram a namorar. Depois que começaram a namorar algum tempo, começaram as brigas entre eles. E aí, quando eu perguntei o motivo dessas brigas, ela me disse que esse rapaz queria sexo e ela não, por causa da sua crença em Deus. E aí todo esse problema, brigas constantes, ela já não aguentava mais, terminou o namoro. Passado um mês, ela viu ele todo feliz com outra namorada. Então ela me diz assim: pastora, no começo eu estava me sentindo aliviada, porque eu terminei aquela briga, aquela coisa de todo dia a gente estar em desentendimento. Mas eu sinceramente esperava que ele fosse voltar atrás, não arrumar outra mulher. E daí, quando eu vejo ele feliz com essa outra pessoa, muito bonita, jovem que nem eu me sinto culpada. Eu sinto que talvez eu não fiz o que era certo para segurar o homem que eu amo. E aí ela queria a minha opinião e também me mandando isso como sugestão para um vídeo, porque eu havia pedido a sugestão para continuar com crises no casamento. É normal quando um relacionamento termina, tanto no casamento como na fase do namoro, a pessoa se sentir culpada e a pessoa se culpar, dizer: ah, mas eu poderia ter feito melhor, talvez eu não fui boa o suficiente, talvez eu não compreendi o suficiente, talvez eu não fiz aquilo que deveria ser feito. Mas vamos analisar que, nesse caso, por exemplo, o motivo era o sexo, que não houve sexo entre os dois. Nós sabemos que Deus, desde o princípio, quando colocou Adão e Eva lá no paraíso, ele não queria isso. E é por isso que começou toda essa história do pecado original. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Gênesis 3, versículo 1. E daí nós vamos ver que para a gente se libertar desse pecado original, foi algo tão sério que Jesus Cristo teve que vir num corpo humano, viver aqui. Ele mostrou que era possível viver uma vida abençoada sem sexo. Ele provou isso para nós, não provou? Pois é, e ele morreu pelos nossos pecados, é a história que todos nós conhecemos. O que está acontecendo com a humanidade no dia de hoje é uma regressão para o pecado. Aquilo que a gente chama de modernidade, viver a vida moderna, fazer aquilo que a pessoa bem quer em nome da liberdade, de ser livre. Isso é algo ligado à nossa vida humana, mas separada da nossa vida com Deus.
porque isso que eu vou falar para vocês e vou mostrar nos versículos, não me levem a mal, porque eu sou pecadora, eu posso errar a qualquer momento, eu não estou aqui batendo o martelo para julgar ninguém, não. Podem ver que a minha mão está intacta, até hoje não quebrou de dar martelada, porque eu me considero capaz de errar a qualquer momento. E então eu nunca vou parar aqui na frente de vocês para julgar quem está no pecado, mas como pastora é meu dever mostrar aquilo que Deus fala na sua palavra, que é para a pessoa por si só considerar se vale a pena viver a vida que o homem quer ou a vida que Deus quer. Eu disse para essa moça, pare de se sentir culpada, porque diante de Deus você é maravilhosa. Diante de Deus você é vitoriosa. Então eleve as suas mãos para os céus e agradeça. Veja que o fato de não realizar o ato sexual não foi realmente o motivo da separação. Mas o motivo da separação foi que o outro não estava respeitando a condição espiritual desta jovem e estava pressionando ela de tal maneira que exigindo o sexo que ela chegou a este termo de terminar esse relacionamento. Uma das razões que esse jovem estava exigindo o ato sexual, primeiro é porque ele vê que todo mundo está fazendo isso e acha que ele deve fazer. Segundo, é que é muito difícil para o homem controlar as suas necessidades. Veja que eu trabalho na área médica e eu sei como é que a anatomia do homem funciona. E muitas mulheres, hoje em dia, levam o homem a uma atitude de descontrole. Nós vamos ver que a mulher cristã não deve ter certos tipos de namoro que leva ao descontrole emocional do homem. Veja bem, as coisas têm que ser ponderadas, têm que ser balanceadas, porque está escrito na palavra de Deus que quando a gente leva o outro a pecar, a gente está cometendo o pecado. Uma outra coisa, a moça hoje em dia, não esta garota, que esta garota é uma garota cristã, é uma garota religiosa, a família dela é religiosa, glórias a Deus. Mas muitas mocinhas que eu vejo hoje em dia, com o perdão da palavra, andam mostrando as suas partes na rua. E daí vão sair com o namorado e está mostrando tudo, aqui, tudo mais. Então, gente, ficou uma situação muito difícil para o homem. Não estou defendendo o homem, mas estou, em certa parte, também culpando a mulher por seu comportamento, de certa forma, perverso, que não está seguindo a lei do bom comportamento, do bom costume familiar. E nós vamos ver que é possível, sim, a mulher se vestir modernamente, mas com elegância. Ela não precisa mostrar as suas partes para mostrar a sua beleza. Então, nós temos que falar o português claro. A mulher tem que estar na sua posição cristã para ter aquela capacidade de pedir respeito para o outro. E começa na maneira de falar, na maneira de vestir, na maneira de se comportar quando namorando. Então, veja que se a gente colocar na balança, muitas vezes a culpa aí está dos dois lados. Mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. 1 Coríntios 7, versículo 9. Está escrito na Bíblia, vocês viram aí que quando a pessoa está ardendo em desejo, é melhor casar-se. Agora, a gente não pode levar o nosso irmão ou irmã a estar ardendo em desejos para quê?
para levá-la ao descontrole e possuí-la ou possuí-lo. Nós vamos ver que isso é também pecado. A gente tem que respeitar os limites do outro. Mas muitas vezes esse pecado eu entendo que é feito de comum acordo. Aí, gente, eu respeito, é a atitude de cada um querendo levar a sua vida da maneira que acha melhor. Mas veja que essa atitude, no decorrer do tempo, com o sofrimento, com os altos e baixos nos relacionamentos, trocas de muitos relacionamentos, filhos que surgem, a pessoa tende a mudar. Aí nós vamos ver que a pessoa está sentindo na pele as consequências do seu livre-arbítrio, porque quando a gente não segue a Deus e a gente segue aquilo que a gente bem quer, a gente sofre as consequências e muitas vezes é na dor que a gente aprende a se controlar um pouco mais, a se dar o respeito, a voltar mais para Deus. É assim que Ele nos traz para si. Fujam da imoralidade sexual. Todos os pecados que alguém comete fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. 1 Coríntios 6, versículo 18. Paulo vai nos dizer que quem peca sexualmente peca contra o próprio corpo. O que isso quer dizer? Veja que qualquer pecado que é cometido fora do corpo, por exemplo, a mentira, por exemplo, a calúnia, o ódio, são pecados que vão dar problemas para a nossa alma, para o nosso espírito, mas não para o nosso corpo. Mas o pecado, como o pecado da imoralidade sexual, o pecado do sexo antes do casamento, todo tipo de fornicação no nosso corpo é um pecado íntimo. Por que é que o apóstolo Paulo está falando sobre isso? Porque naquela época muitas pessoas morriam com doença venérea. E essa doença venérea era causada pela imoralidade sexual. Hoje em dia, isso mudou, as pessoas não estão morrendo. Veja que os problemas estão diferentes. Nós vamos ver que garotas muito jovens já estão gestantes, já estão tendo filhos e muitas vezes não para ali. A pessoa vai ter 2, 3 filhos fora do casamento. A pessoa vai ter filhos com diferentes homens. Então, cada filho tem um pai diferente. Tudo isso é falta de uma base religiosa, tudo isso é falta de uma família trazer uma educação religiosa profunda para esses jovens. E é também falta de Deus, porque quando a pessoa não considera Deus como algo principal na sua vida, coloca Deus em primeiro lugar, ele vai colocar as suas necessidades primeiramente. E muitas vezes nós erramos porque nós pensamos que de certa maneira essa imoralidade sexual, sexo fora do casamento, vai nos trazer algum benefício, alguma vantagem. E no decorrer do tempo nós vamos ver que tudo isso foi um erro. Gente, a única pessoa que não erra é Deus. A gente não perde nada em escutar os seus conselhos, os seus direcionamentos e fazer aquilo que a gente deve. Porque o outro, com certeza, só quer tirar de nós aquilo que ele vai ter vantagem. Principalmente no caso desta garota, este homem que depois de pouco tempo já estava com outra namorada, se sentindo feliz, significa que ele não tinha um amor verdadeiro por ela. Agora, essa garota vitoriosa se sentindo culpada, o que eu disse para ela é para não se sentir de maneira nenhuma culpada. Por quê? Pensar que se ela tivesse cedido e realizado o sexo,
esse relacionamento estaria ok, tudo bem. É a mesma coisa que pensar que, para este homem, o sexo é muito mais importante do que ela. Não é isso que está claro nisso aí? Porque ele não concordou em aguardar, não concordou em respeitar o seu desejo, que era baseado na sua crença, na sua verdadeira fé em Deus. Então, para ele, o sexo é muito mais importante do que ela, como a pessoa que ele deveria amar. O sexo antes do casamento só faz sentido se isso levou os dois a se casar. Porque se isso não levou os dois a se casar, significa que os dois, depois que esse relacionamento termina, o que vai acontecer? Eles vão entrar em outro relacionamento e nesse relacionamento também haverá sexo. E daí, se esse relacionamento não vai ao casamento, o que acontece? Vão para o próximo relacionamento. E vocês estão percebendo que aí a pessoa está, sem saber, entrando nessa área da imoralidade sexual, que é uma área difícil da pessoa sair. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desobedecem a Deus. 1 Tessalonicenses 4, versículos 4 e 5. Agora, se você pensar friamente, qual é a lucratividade do sexo antes do casamento? Se você não conseguiu se casar e se separou desse namorado, qual é essa lucratividade? A única lucratividade que a gente pode achar é o prazer corporal. E o sexo por prazer sexual também é algo que não agrada a Deus. É algo muito perigoso, em que a gente vai caindo num despenhadeiro cada vez mais fundo, sem perceber. Agora, uma pergunta para vocês: é certo pensar que a mulher que ficou grávida no namoro tem que casar? Claro que sim, né, gente? Porque se os dois estão colocando a carruagem na frente dos bois, isso nós vamos ver que já vem lá da lei de Moisés. É algo muito antigo, que o homem naquela época era obrigado a casar, sim. Porque se ele não casasse, ele seria morto. Veja o quanto isso era severo naquela época. Se um homem seduzir uma virgem que ainda não tenha compromisso de casamento e deitar-se com ela, terá que pagar o preço do seu dote, e ela será sua mulher. Êxodo 22, versículo 16. O pecado sexual muitas vezes é carregado por um lado só, pela mulher que tem que criar o filho. Ela fica, de certa forma, restrita com esse filho, dar educação e tudo mais. Muitos homens hoje em dia já participam da educação dos filhos, mas a maioria, eles dão aquela ajuda financeira obrigada por lei. Mas veja que existe um débito muito grande aí para com os filhos. Os filhos desse relacionamento, existe aí um desbalanceamento que surgiu desse relacionamento. A essa jovem maravilhosa, eu tenho que dizer que você considere uma pessoa de sucesso, uma pessoa vitoriosa. Aprenda com esse seu fracasso. Aprenda que um mal muito grande foi evitado e que se jovem realmente te considera, ele vai reconsiderar e ele vai te respeitar e aguardar o casamento, sim, e depois do casamento consumar esse relacionamento. Aquilo que foi perdido, que parece algo
dolorido, algo inaceitável para você, pode ser algo que vai fazer uma outra pessoa muito feliz. Porque nesta terra existem ainda homens que respeitam a mulher e que querem uma mulher honrada para viver com ela. Veja que você precisa, minha irmã querida, encontrar um homem desse tipo, honrado, que quer uma mulher honrada para constituir a família de acordo com a vontade do Pai. Todas as pessoas que já entraram num relacionamento errado, entraram com o pé esquerdo, vamos assim dizer. Gente, nós todos, como eu disse no começo do vídeo, eu sou pecadora como todas vocês. Eu não estou aqui na posição de juíza de maneira nenhuma. Então, o que significa isso? A gente tem aprendido na palavra, a gente errou, a gente se arrepende. A gente pede perdão ao Pai, arrepende e a gente não peca mais. É só isso que Deus quer. A gente considera as coisas boas que veio com esse erro e despreza as coisas ruins. A gente repudia as coisas ruins em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, dessa maneira, a gente vai consertando a nossa vida, a gente vai se santificando um pouco mais, tirando essa natureza pecaminosa e diabólica que todos nós trazemos dentro de nós. A purificação é algo que é um desafio. Ela nos desafia todos os dias, porque a gente tem que negar o lado humano. A gente tem que negar aquilo que todo mundo faz e que não é correto, para a gente viver uma vida babaca, considerada por muitos uma vida careta, sem sentido, mas veja que faz todo sentido para Deus e é a única maneira da gente adquirir luz espiritual, é a gente se comportando honradamente e fazendo a vontade do Pai, seguindo os seus mandamentos. Muito obrigada a todos vocês que estão participando deste vídeo. Sejam bem-vindos todos os novos inscritos. Espero que o nosso encontro seja algo maravilhoso de aprendizado, tanto para mim quanto para você. Que Jesus nos abençoe, que Jesus coloque luz nos nossos caminhos e que o nosso caminho seja sempre abençoado e bem direcionado pelo nosso bom pastor. Que nós saibamos sempre obedecê-lo, arrepender dos nossos pecados, procurar não pecar mais. Mas se a gente cair, lembrar da nossa natureza, mas que, além de tudo, o nosso desejo maior é estar do lado do Pai. Então, voltar e fazer o que é certo no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom dia, meus irmãos, um ótimo dia para todos vocês.